Convido vocês a abrirem comigo, então, o capítulo 4. E hoje, por fim, leremos, então, do verso 7 ao 18. Eu vou fazer a leitura, então. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E o 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Por fim, a saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, para te agradecer. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado condições de estudarmos a tua palavra e que nós, Deus, possamos ser alimentados por aquilo que o Senhor vai nos ensinar no dia de hoje. Eu peço, Deus, que o Senhor que eu seja apenas boca, Deus, para falar aquilo que vem do seu coração para os nossos irmãos. Eu peço, Deus, abençoe esse tempo de comunhão, que possamos ouvir com atenção nosso estudo e que estamos, sim, concluindo o estudo de um livro, mas eu creio, Deus, que nós sabemos, Senhor, que a tua palavra ela não se esgota. Então, que esse estudo seja apenas um impulso, Pai, para que permanecemos estudando e querendo saber mais sobre ti, querendo descobrir mais aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então, que essa conclusão seja o início, Pai, de um novo na vida de cada um de nós. Que possamos ter a compreensão do quão importante e relevante é para as nossas vidas. E que retomemos a leitura deste livro. Agora, temos condições de fazê-lo sozinhos, porque aprendemos muito aqui nesse estudo, Pai. E obrigada por isso. E que, acima de tudo, possamos gerar frutos daquilo que temos aprendido no Senhor. Abençoa esse tempo, abençoa, Senhor, a transmissão. Cuida, meu Deus, para que a tua palavra seja
completamente ouvida. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a palavra foi lida, né? Vamos pedir agora, né? Pedir não, nós já pedimos, mas que o Senhor agora fale nos nossos corações sobre o final dessa carta. E como nós sabemos, essa carta, ela foi direcionada à igreja de Colossos, mas em que pese ela tenha sido direcionada a uma igreja, a um povo específico, nós sabemos e nós concordamos que a mensagem, o recado de Paulo, ele é muito completo, no sentido de nos orientar em várias áreas das nossas vidas. Quem aqui conseguiu nos acompanhar em todos os estudos, ou pelo menos, né, na grande parte, pôde ver quão abrangente Paulo é. E a carta, sim, ela faz, né, exortações no tocante àquilo que precisa ser levado para aquela igreja, aquilo que estava entrando, aquilo que estava errado. E o desdobramento recai sobre as nossas vidas, comprovando, assim, que não tem como ser cristão somente de igreja, mas que o comportamento de um cristão verdadeiro vai muito além da porta da igreja para dentro, mas sim ele será provado, digamos assim, da porta da igreja para fora. E como vimos, foi tratado aqui temas como o comportamento no trabalho, dentro das nossas casas, os nossos relacionamentos em geral, nossa conduta como cidadão, como empregado ou patrão, nossa vida de oração. Nossa, gente, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, rimou tudo aqui, né? Mas isso é para gente não esquecer mesmo. Enfim, vimos tudo isso ao longo dos nossos estudos, podendo compreender, então, o impacto desastroso que as heresias podem fazer na vida de uma igreja. E por isso, temos que nos agarrar no quê? Nas verdades bíblicas, pois as provações são muitas, e a caminhada cristã nem sempre é um mar de rosas, ou na maioria das vezes ela não é. Nós hoje somos privilegiados por vivermos no tempo da graça, mas nós temos que ter em mente que nós passaremos por tribulações. E quando isso não acontece, como até diz o nosso pastor Faustino, né, quando as coisas estão muito tranquilas, a gente precisa até ficar atento. E nós aprendemos, então, que essa rica carta de Paulo aos Colossenses nos trouxe ensinamentos sobre, eu até quero só recapitular alguns pontos aqui, bem rápido, até para que você futuramente saiba, relembre o que está na carta de Colossenses, né? De repente faz uma anotaçãozinha ali, coloca no meio da tua Bíblia, ali no livro. Nós vimos o quê? Sobre a divindade de Cristo, né? Sobre reconciliação, redenção, eleição, perdão, natureza da igreja, e vimos também, conforme aqui a gente já comentou, que a carta refuta os ensinos hereges que ameaçavam aquela igreja. É muito importante guardarmos esses ensinos em nossos corações e, como já falamos aqui, tornar a lê-los continuamente. O que nós observamos nessas palavras finais do apóstolo Paulo na referida carta? Nos versos 7 e 8, vemos que Paulo, então, ele está se referindo a um homem chamado Tíquico. E quem era Tíquico? Tíquico era mais um dos convertidos através da vida de Paulo e que se tornou um fiel companheiro de Paulo.
Era este homem, então, que levava as cartas aos colossenses. Então, nós vemos aqui o cuidado de Paulo em explicar, em referenciar quem estaria levando a carta. Lembrando que Tíquico tinha, então, a função de entregar as cartas que Paulo escrevia, de modo também que ele compartilhava as notícias, né, de como o apóstolo passava os seus dias na prisão. Ele levava as notícias, ele, então, fazia essa ponte. E ele também levou cartas aos Efésios e também a Filemon. Mas mais do que simplesmente entregar as cartas, vale mencionar que Tíquico era um homem amável, prestativo, tinha disposição para ajudar os outros, tinha disposição para servir. Era aquele tipo de amigo que todos nós desejamos ter por perto. Aquela pessoa que consola, que encoraja. Por isso, quando ele, na posição de encarregado de levar as cartas, ele também, o que ele fazia? Ele levava consolo e palavras de encorajamento. Né? Então, eu fico imaginando o papel dele, né? Quando ele ia levar as cartas de Paulo para o destinatário, com a forma como ele muito provavelmente consolava aquelas pessoas, né, falando de Paulo, dizendo, olha, Paulo, ele está firme, ele está afirmado no Senhor, ele tem falado de Jesus, assim como também quando ele voltava, né, a Paulo, dava notícia daquelas pessoas, olha, Paulo, as pessoas têm orado por você, você não está sozinho. Então, eu fico imaginando esse papel. Então, as palavras e a forma de agir desse homem, ela trazia cura. Junto de Tíquico, então, ali no verso 9, está o Onésimo. Onésimo nós já conhecemos, né? Recapitulando, para quem não pôde acompanhar, o Onésimo, ele foi quem? O escravo fugitivo. Foi aquele que roubou e fugiu de seu servo Filemon. Mas que ao conhecer Paulo na prisão, se converteu. E agora era fiel no ministério de Cristo. E o que isso nos mostra? Nos mostra que quando o Senhor nos alcança, não tem passado que nos condene mais. Amém? Onésimo agora fazia parte do ministério de Cristo junto com Paulo. Então, Onésimo, que voltara ao seu senhor Filemon, era agora um servo do reino de Jesus Cristo. E Paulo tinha muito apreço por ele. Adiante ali, nós vamos ver, então, que Paulo menciona outros nomes, como Aristarco, Marcos, Jesus, conhecido como Justo, Epáfras, Lucas, e coloca também Demas e Ninfa. Então, rapidamente, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e também entender o motivo pelo qual Paulo faz menção a estes homens no final dessa carta. Aristarco, ele era um dos prisioneiros com Paulo e qual que era a personalidade dele? Ele era aquele amigo presente, que não importava o que acontecesse, ele estava ali, fiel. Tanto que ele foi preso, né, por proclamar o evangelho junto com Paulo. Aí nós vemos Marcos, que por um tempo abandonou a Paulo e a Barnabé na trajetória deles, né, como missionários, e depois se arrependeu. Então ele recuperou essa reputação, retornou a caminhar como servo de Cristo. E a trajetória de Marcos nos mostra o quê? Alguém que superou suas fraquezas. Por um momento, ele fraquejou e abandonou o barco, diferente de Onésimo, porque Onésimo ele não era cristão, né? Quando ele roubou o seu servo. Ele se converteu depois. Marcos era convertido e acabou tendo um momento de fraqueza ali, mas com a graça de Deus, ele retornou. E isso serve de alerta para nós, porque muitas vezes nós sentimos a vontade, né, de parar,
de abandonar tudo, as dificuldades vêm e a gente quer traçar outro caminho, só que a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa, nesses momentos, nós precisamos ainda mais buscar no Senhor, para que Ele nos ajude a perseverar, porque voltar não é fácil. Então, vamos orar ao Senhor para que nós possamos perseverar. E graças a Deus, Marcos voltou, né? E ele falhou, mas ele ouviu a voz do Pai e ele voltou. Esse Marcos, né, a título de esclarecimento, é o autor do Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. E ali adiante, vemos também Jesus justo, que obviamente não é o nosso Jesus Salvador, né? Apenas o mesmo nome. Este Jesus, o justo, ele era então naturalmente judeu, também e por isso frequentava a religião, né, judaica, mas também por intermédio de Paulo, ele se converteu ao evangelho, nos provando aqui o quê? Que as cerimônias, que todos os ritos do judaísmo não foram suficientes para preencher os anseios de sua alma. Ele conseguiu preencher o vazio que tinha na sua alma somente com Jesus Cristo. E aí, esse amor transbordou em Jesus justo e passou a servir na obra missionária. Então, todos eles, Aristarco, Marcos, Jesus justo, eram usados para aliviar as tensões do apóstolo Paulo, porquanto ele esteve na prisão. É interessante também citar que esse Jesus justo, veja, ele não aparece muito. Por exemplo, aqui todos nós já ouvimos falar de Marcos, que escreveu o Evangelho. Aristarco, apesar de não ser tão falado também, é um nome que a gente, quando fala, a gente já imagina que está na Bíblia, né? Mas esse Jesus justo, ele não é tão mencionado. E o que isso nos revela, né? Nos mostra que não importa a nossa função no reino, não importa o chamado que nós temos. Para Deus não importa se você está sendo visto por homens ou não. O importante é que nós executemos a nossa missão. Tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Que a gente possa fazer com amor a Cristo. Crendo que aquele que tudo vê nos recompensará. E aí Paulo também ele saúda Epáfras, que nós também já vimos aqui, já falamos dele, né? O Epáfras foi quem? O fundador da igreja de Colossos. E que Paulo faz questão de colocar ali nos versos 12 e 13. Até eu queria pedir para a gente ler os versos 12 e 13. Que diz o seguinte. Verso 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Perdão, eu ia ler o 12 e 13, né? Então, vou ler de novo, desculpa. Saúdo-vos, o 12, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual possa Desculpa, voltei aqui, acho que eu tinha colocado no mute. Então,
nós lemos agora os versos 12 e 13, em que Paulo, ele está falando de Epáfras, e nós vemos o quê? Que não há dúvidas de que Epáfras se preocupa com o evangelho de Cristo, se preocupa com que a verdade seja proclamada, ou seja, Epáfras é um homem de oração, é um servo de oração, é aquela pessoa que se preocupa com os outros. E por isso Paulo aqui está dando tanta importância para Epáfras. E ali, no verso 14, Paulo vai saudar Lucas, o médico amado. O Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos. Lucas era um servo que utilizava a sua profissão para abençoar. Como médico, ele acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. Ele, portanto, era médico pessoal de Paulo e estava com o apóstolo tanto para cuidar do seu corpo, no tocante, né, à parte física, como também da sua alma, estando com ele como um bom amigo. E a seguir, Paulo vai mencionar Demas. Infelizmente, não é tão interessante falar desse homem. Aqui, a gente pode ver que no verso 14, saúdo-vos também Demas, ponto. Ele não fala mais nada. Ele não coloca nenhuma característica de Demas. E nós aqui temos condições de saber que, assim como Marcos abandonou seus companheiros de ministério, mas diferente de Marcos, que se arrependeu e voltou, Demas, ele não voltou. Demas preferiu o mundo. Demas agiu como Judas, que traiu Jesus. E o que nós concluímos com isso? Que ele não era convertido. E isso é muito importante para nós, porque nós que estamos num contexto, né, de igreja, a gente vê que, infelizmente, é muito comum que algumas pessoas acabam saindo da igreja. Eu não digo, às vezes, sair da igreja porque, às vezes, por alguma razão, às vezes até de distância, né, acaba indo frequentar uma outra igreja, enfim, a pessoa continua, ela saiu daquela igreja, mas ela continua firmada. Mas é muito comum, infelizmente, a gente ver pessoas que saem. Sabe, eu acredito aqui, se eu comentar com vocês, já viu alguém, já soube de alguém que estava firme na igreja, na caminhada cristã, que participava de ministérios, que orava junto com os outros irmãos, que até pregava, cantava, que até, né, nós considerávamos irmãos crentes em Jesus. E, de repente, aquela pessoa esfria, aquela pessoa para de frequentar os cultos, e ela sai da igreja, e aí a gente não consegue mais contato, e quando a gente fica sabendo, a gente descobre que aquela pessoa simplesmente não quer mais, abandonou a igreja. E aí a gente vai tentar entender, né, que afinal nós éramos amigos. E aí, quais são as justificativas? E eu vou colocar entre aspas mesmo, porque não tem motivo. Na maioria dos casos, a pessoa ela vai dizer, é porque eu vi muita coisa errada naquela igreja. As pessoas não eram legais, era tudo muito bagunçado. Teve um tempo que eu me senti sozinho, ou aquela igreja era muito parada, enfim. Todas as justificativas vão ser em relação aos outros. Porém, queridos, fica o alerta para todos nós, que a palavra do Senhor diz lá em, até quero que vamos abrir juntos, lá em 1 João. 1 João 2, versículo 19, que diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Infelizmente é isso. Essas pessoas, elas não eram convertidas, nunca foram convertidas. Ninguém foi culpado. Simplesmente aquela pessoa não pertencia ao reino. Ela não era convertida. E ela deu ouvido ao chamado desse mundo, ao invés de permanecer no chamado de Cristo, ao invés de perseverar na dificuldade. Ninguém se desconverte. Isso não existe. Ninguém perde a salvação. O que acontece é que a pessoa não foi transformada. E se ela será ou não, isso nós não temos como saber, né? Isso pertence ao Senhor. Cabe-nos o quê? Orar por essa alma. E é importante termos esse entendimento. Não sermos influenciados por esse tipo de comportamento. E permanecermos como vigilantes por nós e por nossos irmãos. Então, se algo parecido tem assolado o seu coração, como sentimentos de rejeição, de não se sentir bem na sua igreja, sentindo-se muitas vezes injustiçado, ore ao Senhor. Converse com alguém da sua confiança. Decepção nós sempre vamos ter. Enquanto estivermos no mundo, nós vamos sofrer, inclusive na igreja. Então, não se iluda. Se você acha que na igreja não vai ter problema, eu já estou te avisando, vai ter sim. Por isso, compreenda o seu papel como servo de Cristo e para que você foi escolhido. E permaneça firme. Se a sua igreja prega realmente a palavra, permaneça lá. E como o nosso pastor sempre fala, né? Sejamos firmes e constantes. Vamos ler 1 Coríntios 15. Se puder ir lá comigo, 1 Coríntios 15. Verso 58. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, em quem? Nos homens? No pastor? Não. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Portanto, que a nossa esperança esteja firmada no Senhor. Que a nossa esperança esteja firmada nas promessas do Senhor para as nossas vidas, que são infinitamente superiores a todas as turbulências que nós enfrentamos nessa terra. Chegando ali ao final das pessoas que Paulo saúda, no verso 15, como vimos, ele saúda os irmãos de Laodiceia e Ninfa. Ninfa hospedava uma igreja em sua casa, semelhante a Filemon. Lembra que nós falamos de Filemon, que tinha ali uma igreja na sua casa? Outras pessoas que também fizeram isso foram Áquila e Priscila. E aqui Paulo, ele vai recomendar que essa carta também seja lida tanto pelos colossenses, como também pelos da Laodiceia. E aí Paulo, ele dá um recado, ele manda um recado para Arquipo. E o que ele diz? Ele diz para que esse jovem siga em seu ministério. Temos aqui que Arquipo, ele era filho de Filemon. Então, Paulo aqui, ele está encorajando, ali no verso 15, esse jovem para perseverar no seu chamado ministerial. Assim como Paulo havia feito com Timóteo. E hoje em dia, o Senhor, ele também usa pessoas para nos encorajar em nossa trajetória. Nós estamos vendo aqui quantas pessoas foram usadas para
ficarem junto de Paulo. Então, que nós possamos ficar atentos àquilo que nós temos buscado em Deus, em oração, e estejamos com os nossos corações dispostos para fazer aquilo que Ele nos orienta. E aqui, queridos, eu não estou dizendo que alguém vai chegar até você e vai adivinhar o que está acontecendo com você e te dar aquela resposta certeira. Como a gente sabe, né? A gente sabe que esse tipo de comportamento não é bíblico. Nós temos aí bem conhecido como as profetadas. Que bom, se fosse assim tão simples, não é verdade? A gente ora, espera um pouco, aí a gente espera alguém vir e falar assim, isso mesmo. Se fosse assim, a gente não ia ter dificuldade de decisão, a gente não ia precisar refletir para, às vezes, mudar de ideia, não teríamos mudar de profissão, de trabalho nunca nas nossas vidas, né? Então, não é assim. E como que tem que ser, né? Eu até vou compartilhar, claro, que o ideal a gente nunca vai alcançar, né? O ideal só quando nós estivermos na glória. Mas eu vejo assim, ó, que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Então, quando eu oro, eu estou pedindo alguma coisa para Deus, eu tenho pedido um trabalho, uma cura, a direção para tomar uma decisão. O que nós temos que fazer? Orando, a gente vai buscar na Bíblia o que diz respeito sobre aquele assunto, né? Hoje nós estamos lendo o livro de Colossenses e eu creio que nos abriu um leque de como buscar na palavra sobre, porque eu vejo que às vezes a nossa dificuldade como cristãos é justamente isso. Na Bíblia não vai estar lá, será que eu faço a faculdade de psicologia ou de nutrição? Não é assim, né? Mas como que a Bíblia nos orienta? A gente vai ver a trajetória das pessoas, como Deus abriu portas, como Deus fechou portas, como as pessoas se comportaram diante dos sofrimentos ou diante das vitórias. É dessa forma que a gente vai aprendendo e crescendo no Senhor. E então, a gente ora, pede para Deus, a gente vai buscando na Bíblia, isso que eu acabei de falar, e aí as coisas elas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, nós temos oportunidade de conversar com outros irmãos a respeito daquilo que a gente está passando, pessoas da nossa confiança, né? E aí a gente vai ver que tomou a decisão correta, ou outras vezes errada, mas que aquela errada, muitas vezes, a gente precisava passar, conhecer certas pessoas, crescer em determinada área da nossa vida. Então, nada é em vão, porque o Senhor, independente do que nós estamos passando, do que nós estaremos passando, Ele estará conosco. Se nós estivermos no caminho, se nós estivermos fazendo coisas lícitas, Ele vai estar conosco. O que é muito diferente, né? Muito diferente, fico alerta, de sair batendo a cabeça aí. Deixa a vida me levar, né? Enfim, não é assim. Eu vou porque Deus está comigo. Eu vou. Não é assim. Deus, você vai vai receber dessas bênçãos se Ele estiver no controle da sua vida. Se você estiver colocando a sua vida nas mãos dele. Amém? Então, aqui, esse jovem, ele sentiu, talvez, que tinha um chamado para o ministério, aqui não diz, mas talvez o ministério pastoral, quem sabe, e talvez estava inseguro. E Paulo, sabendo desse dilema que ele estava enfrentando, o que Paulo fez? Ele reforça, ele fala, siga em frente, Arquipo, e cumpra o chamado,
Eu tô falando Arquipo, eu acho que é Arquipo, não é Arquipo, né? Tá certo, né? Coloquem aí o que vocês acham. E cumpra o chamado que o Senhor colocou em suas mãos. Então, eu creio aqui que ele está recebendo não uma espécie de profetada, ele está recebendo a orientação de um homem que era Paulo. Precisa falar mais alguma coisa? Que era um homem, um servo do Senhor. Então, se você for hoje buscar uma orientação do seu pastor, né, de alguém que está mais tempo na caminhada, é muito provável que você vai ter uma direção, e de Deus, juntos, lendo a palavra, é dessa forma. E concluindo, né, essas análises sobre estes homens mencionados por Paulo, podemos pontuar várias aplicações. E uma delas é a de que o Senhor usa pessoas para nos acalentar, para nos encorajar. Cristo está sempre do lado daqueles que o buscam. Ele nunca nos desampara. Tanto que Paulo estava preso, mas ele não estava sozinho, pois Cristo estava com ele. E o nosso Criador, ele conhece a nossa necessidade humana de ter pessoas, de conversar, de sermos ouvidos, de recebermos palavras de consolo. Por isso, o Senhor levantou estes homens para estarem com Paulo. Então, nós destacamos aqui a importância dos relacionamentos, das amizades verdadeiras. Vemos que a gente pode observar porque hoje em dia é muito mais natural nós encontrarmos um apoio da nossa família, né? Na família de sangue, ou os cônjuges, né? Mas é que a gente vê que nenhum deles tinha grau de parentesco, nenhum deles tinha parentesco, né? Não eram de sangue. E aqui, querido, se de repente você, aí na sua casa, é o único que se converteu por enquanto, saiba que você não está sozinho. O Senhor colocará pessoas no seu caminho para lhe ajudar. O Tiago, meu marido, para quem não sabe, né? E eu, como eu creio que a maioria de vocês sabe que nós não somos aqui de Curitiba, nós somos de Santa Catarina. E nossa família, então, está longe, no sentido geográfico, e exceto hoje que meu irmão mora aqui com a gente, né? Mas no início, quando nós viemos para cá, foi estranho. Apesar de nós termos um ao outro, nós não tínhamos amigos, família perto. E isso, especialmente para nós mulheres, que temos mais necessidade de falar, de conversar, foi mais difícil. Tanto que no começo, eu e minha mãe, a gente falava umas 3 vezes por dia por telefone. Mas mesmo assim, eu sentia falta de amigos, da presença. Então, nós, depois de um tempo, começamos a congregar em uma igreja que nos acolheu com muito amor. E isso teve uma relevância incrível de onde nós estamos hoje, do que nós somos hoje. Nós fomos ajudados por irmãos em Cristo, que se tornaram nossa família. Hoje nós ainda mantemos contato. Mas, queridos, nós também precisamos querer isso, porque muitas pessoas se sentem sozinhas, mas às vezes não se esforçam para estar junto. E eu lembro que eu me esforcei bastante. Eu literalmente ia atrás. E as coisas foram acontecendo. No início é um pouco mais difícil, as coisas são mais artificiais, mas com o tempo vai se tornando natural. Eu queria muito ter pessoas que me direcionassem, que me discipulassem, e Deus colocou muitas pessoas ao longo da nossa caminhada. Como eu disse, que até hoje nós temos contato, né? Graças a Deus. E é por isso que nós, como igreja, nós temos que ter um coração acolhedor. Há muitas pessoas que se sentem sozinhas e carentes. Nós temos que ter esse coração disposto a ajudá-las. E se você está numa condição de se sentir sozinho, experimente
dá alguns passos, experimente estar mais com as pessoas. Hoje, na igreja atual que nós congregamos, graças a Deus, nós temos também muitos amigos, e isso é muito bom. E eu creio que estas saudações de Paulo, ela não nos deixa dúvida da importância de nos relacionarmos, né? E Paulo, ele saúda aqui, e nós entendemos do porquê que ele fala de cada um, especialmente porque, para deixar claro que aquelas pessoas fazem parte do reino. Então, ele até coloca ali, né, no 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste as instruções. E se ele for ter convosco, acolhei-vos. Então, olha, esse é meu irmão. Então, ele está fazendo essa ponte, ele tem essa preocupação. Olha, esse aqui é meu irmão, então se ele precisar de alguma coisa, isso é igreja, isso é ser igreja. Então, que nós possamos ter essa compreensão e agir dessa forma. E quando a gente precisar de alguma coisa, também a gente não pode ter vergonha de pedir. Não podemos ter vergonha de compartilhar, claro, sempre com aqueles da nossa confiança, com aquelas pessoas que estão, né, ali, que têm uma compreensão maior da nossa caminhada. E uma coisa que eu particularmente vi com todas essas pessoas e a motivação do coração de Paulo, eu creio que talvez poucos vão se identificar com Paulo. Eu, infelizmente, não me identifiquei. E fica, assim, um alerta para o que eu vou dizer agora. A gente viu da importância de ter amigos, do quão bom é estarmos numa igreja, mas a motivação do coração de Paulo, ela ia muito além. O patamar de Paulo era muito, muito elevado, do qual fazia ele manter esses relacionamentos. Então, a gente já vai entender. E a primeira reflexão, né, diante disso, eu quero que a gente pense um pouco sobre como nós somos como amigos, né? Especialmente nós que somos cristãos. Se você se considera uma pessoa amiga, ou você é amigo nas horas vagas. Se você tem amigos verdadeiros, pessoas com quem você pode contar, abrir o coração. E a outra reflexão, né? Por qual motivo você acha importante ter amigos? Será que é para você dar risada, para você se sentir feliz? Qual que é o sentido? Qual é o sentido real de fazer amigos? Claro, vimos muitas vantagens. Com quem nós gostamos de estar? Quem são as pessoas que nós gostamos de conversar? E, né, eu respondendo essas perguntas, eu posso dizer, é bom ter em quem confiar, alguém para desabafar, ter alguém que faça a gente rir, alguém que seja paciente, com aquela famosa frase, né, que me ame como eu sou. E por aí vai. E então, eu quero dizer aqui que a principal motivação de Paulo para ter amigos era para proclamar o Evangelho. Será que nós temos buscado isso? Será que quando a gente quer ter amigos, a gente quer ter amigos para expandir o Evangelho? Eu acho isso bem forte. Eu acho isso bem importante. Então, eu quero que a gente possa meditar e gravar isso. Qual que é o nosso sentido em ter amigos? E
É comum, é óbvio, né, que é da vontade de Deus que a gente fale de Cristo para outras pessoas, para que a gente fale para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, e eu creio que todos nós aqui já alguma vez já fizemos isso, falar de Jesus, para que as pessoas se convertam. Mas mais do que isso, por que nós vamos desejar que elas estejam próximas a nós? Por quê? Será que nós vamos desejar realmente que aquelas pessoas cresçam em Cristo? Que aquele seu amigo de antes, que ainda não é crente, como está a sua relação com essa pessoa? Será que quando você está com aquela pessoa, com aquele teu amigo que ainda não é crente, qual que é o sentido? O que te faz buscar? O que te faz estar com ele? Né? Quem que está influenciando ali na relação? É você? Ou você vai até ele mais para dar uma relaxada, assim, dessa vida de crente que é muito difícil? É natural, às vezes, especialmente no início da nossa conversão, nós mantemos algumas amizades antigas, né? E eu não estou dizendo assim, mas então eu vou ter que virar a cara. Não é isso. Mas, assim como tudo na vida, vai chegar um momento que algumas afinidades, elas inevitavelmente se perderão. Porque se você é crente e a outra pessoa não é, é inevitável que você perca as afinidades com essa pessoa. E se isso ainda não está acontecendo, ore ao Senhor. Se você, de repente, olha para a vida daquela pessoa e, poxa, e agora eu sou crente, né? Não posso mais fazer isso. Será que é isso que está acontecendo com o seu coração? Ou se quando você está com aquela pessoa, você sente uma alegria e você sente uma compaixão por aquela pessoa que ainda não consegue se libertar do vício, que ainda não deixou muitas práticas. Qual é o seu sentimento? No início da minha conversão, eu até vou compartilhar aqui com vocês, as minhas amigas, elas gostavam muito de um gole, mas as minhas amigas, né? Não eu. Não, eu tô brincando. Eu também tomava com elas, né, antes de me converter. E aí, obviamente, eu deixei, com a graça de Deus, né, dessas coisas que me faziam mal. E eu, particularmente, não me sentia à vontade. Assim, quando eu estava com elas, eu não tinha, assim, aquela necessidade de beber, né? E, na verdade, até parei de frequentar muitos lugares, como bares, etc. Mas, às vezes, acontecia de ir na casa de algumas, para um churrasco, né, alguma coisa nesse sentido. E aí, acabou acontecendo que algo dentro de mim não queria mais estar lá. Né? As conversas não batiam. Eu não queria mais fazer fofoca. Aí parece que não tinha mais assunto. Eu sentia que elas também não se sentiam à vontade de estar comigo. Enfim, é um processo difícil, mas vai acontecer com a graça de Deus. E melhor ainda, se essas pessoas, assim como fez Paulo, né, que essas pessoas elas venham para o nosso meio, que nós possamos atrair essas pessoas para o nosso meio, mostrando o quão maravilhoso é viver em Cristo, o quão maravilhosa é a transformação que Cristo fez na nossa vida. Então, peçamos ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele nos dê sabedoria para enfrentar essas situações. Como eu já disse, converse com pessoas de sua confiança, una-se aos santos, queridos, pois são eles que estarão no céu, com você, comigo. Então, se você acha chato ficar no meio dos santos, saiba que se você é um escolhido do Senhor, e eu creio em nome de Jesus, esses parceiros, eles vão estar na eternidade. Amém? E que possamos fazer tudo para honrar o nosso Deus,
que o nosso coração, ele almeje ter ao nosso lado mais e mais pessoas convertidas para Cristo, para que junto a isso o nome dele seja proclamado e exaltado. E no fim, ali, no verso 18, Paulo, ele faz ali, saudação de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Eu acho tremendo a forma como ele fecha essa carta. E eu fiquei refletindo muito sobre o que Paulo quis dizer, né? Lembrai-vos das minhas algemas. E muitas coisas eu creio que o Senhor fala aos nossos corações em relação a isso, porque em momento algum aqui, Paulo pede oração para ser libertado. Em momento algum, Paulo fala, olha, eu preciso muito sair daqui. Realmente está bem difícil aqui. Paulo, ele sabia que ele não ia ser solto. Paulo sabia que ele ia morrer na prisão. Mas o que alegrava o coração dele era saber que ele tinha essas pessoas que estavam sendo usadas. Ele continuava o trabalho. Ele continuava falando de Cristo. E era isso, tão somente, que o mantinha vivo e alegre, mesmo que preso por uma perseguição, preso por proclamar o evangelho. E quando ele fala, lembrai-vos das minhas algemas, eu creio que Paulo, ele está querendo dizer, olha, não importa a minha situação, eu estou aqui sim, eu estou aqui preso porque eu falei de Cristo. Então, lembrem-se disso, vocês aí fora, vocês estão livres para falar de Cristo. Então, nada pode te impedir. E a graça seja convosco. Queridos, o livro de Colossenses, ele é, sem dúvida, um belo manual que hoje eu, você, temos capacidade de seguir. Temos condições de compreender, de descobrir, de aplicar as práticas. Então, que nós possamos receber essa carta, né? Receber essa carta diretamente do Senhor, através da vida de Paulo, tendo a compreensão de que nós somos livres em Cristo. E para finalizar, eu quero ler com vocês o capítulo em Romanos, volta um pouquinho, Romanos 11, verso 36. Romanos 11, 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada por esse estudo. Meu coração se enche de alegria, Pai, por poder entender, por poder receber do Senhor a fonte que alimenta a minha alma. E eu te peço perdão, Senhor, porque quando eu leio sobre Paulo, eu vejo quão preguiçosos somos, o quão ingratos somos. E eu quero, Senhor, nesse momento, pedir perdão por mim e por todos aqueles que estão me ouvindo, Pai, que sentem o mesmo em seus corações. Que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações e que possamos, Deus, pedir a Tua ajuda para que o nosso coração seja motivado, Senhor, a viver por Ti. Que a motivação daquilo que nós temos buscado seja
vá além de simplesmente satisfazer o nosso desejo, a nossa necessidade, mas que assim como Paulo, ela seja voltada para proclamar o teu reino, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que perseveremos na nossa caminhada, que possamos, que cresçamos no Senhor, que muitas vidas sejam alcançadas através das nossas vidas, que aqueles amigos que nós temos orado, Senhor, que se já paramos de orar, que a gente possa voltar a orar por aquelas pessoas que ainda não se converteram a Ti. E que essas pessoas sejam convertidas, Pai, e que essas pessoas possam ainda falar do Teu nome, e que Teu nome se estenda, Senhor, e chegue até os confins dessa terra, meu Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço por estarmos concluindo essa etapa e que com a Tua graça possamos caminhar para um próximo livro. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela vida de todos os meus irmãos que até aqui estiveram e que o Senhor possa fortalecê-los com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.